Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Olá, Luciano e amigos do canal. Eu tenho 46 anos e sou de Porto Alegre. Gostaria que meu nome não fosse revelado, e os nomes citados nesse relato estão modificados a fim de preservar a identidade de quem comigo compartilhou desses acontecimentos. Eu moro na mesma casa há 23 anos. Durante esse tempo, muitos eventos estranhos ocorreram. Os fatos que eu contaria a seguir se passaram ao longo desses anos. Com certeza aconteceram muito mais coisas, mas essas aqui narradas são as que ficaram na minha memória. De 2000 a 2010, eu morei nessa casa com meus pais. Minha mãe e padrasto, na verdade. Meu quarto era a área com mais atividade paranormal da casa. Eu tinha um gato chamado Fred que dormia no meu quarto. Uma noite, quando eu fui dormir, eu senti o Fred amassando pãozinho no meu cabelo. De repente, enquanto senti o carinho nos meus cabelos, eu ouvi o barulho da ração sendo mastigada lá do outro lado do quarto, bem longe da minha cama. Então eu pensei, ou o Fred está lá, ou ele está aqui. Então eu acendi a luz e vi que o Fred realmente estava comendo ração. Quem, então, estaria mexendo nos meus cabelos? Até hoje eu não sei, mas era mais do que uma sensação. Meus cabelos estavam sendo realmente movimentados. Nessa mesma época, uma noite eu acordei de madrugada, acendi a luz e vi uma moça descabelada e com roupas sujas ao pé da minha cama. Eu não me assustei com a visão, mas comecei a sentir muito frio. Senti que o meu corpo desacelerava, como se eu estivesse com hipotermia. Lembro de ter pensado que eu deveria destrancar a porta para minha mãe não precisar arrombá-la, mas eu fiquei surpresa em amanhecer viva. Foram várias as noites em que eu senti alguém no meu quarto. Muitas vezes, quando deitei, senti que alguém se deitava junto comigo. Havia uma respiração no meu pescoço quando eu deitava de lado. Dava para ouvir o ar saindo do nariz do ser e dava para sentir esse ar passando pelos meus cabelos. Certa vez, lá por 2006, meus pais viajaram para o Nordeste. Eu fiquei sozinha na casa. Uma noite, eu senti sede e desci as escadas até o andar de baixo sem acender as luzes. Quando faltavam 4 degraus para eu chegar no piso inferior, eu vi a minha mãe passando da cozinha para a sala. Ela não me olhou e nem percebeu minha presença. Apesar de estar escuro, eu consegui vê-la distintamente porque ela emitia luz própria. Depois que ela entrou na sala, ela sumiu. E no outro dia, falando com ela ao telefone, ela me disse que se preocupava comigo sozinha em casa e que percorria a casa em pensamento antes de dormir. Eu creio que o desejo dela de que tudo estivesse bem era tão grande que ela conseguia, temporariamente fora do corpo durante o sono, se projetar a ponto de ser percebida. Eu também ouvia muitas coisas dentro e fora da casa. Eram avisos, risadas, exclamações de impaciência ou conversas. Muitas vezes esses avisos eram úteis e relativos a fatos cotidianos. Outras vezes, estando em meio a outras pessoas, eu respondia uma pergunta que ninguém havia feito, mas que eu havia ouvido claramente. Muitas e muitas vezes, eu ouvi batidas nítidas na porta da frente e quando ia ver, não havia ninguém, mesmo quando uma sombra era visível pelo vidro fosco do postigo. Também ouvia vozes me chamando, inclusive com a voz da minha mãe. Essas vozes podiam ou não ser acompanhadas de vultos que surgiam no jardim ou na garagem. Em 2011, eu já estava morando sozinha na casa. Meu padrasto havia falecido e minha mãe havia se mudado para um apartamento aqui perto.
eu saí do meu quarto assombrado e passei a dormir no quarto que era dos meus pais. Confesso que não melhorou muito. O que eu não sabia na época, mas sei agora, é que o meu quarto assombrado existem residentes permanentes. Os eventos ali são constantes, já no resto da casa os eventos são pontuais, variam de intensidade de tempos em tempos e aparentemente não têm relação entre si. Em uma noite, eu vi um amigo de muitos anos na porta do meu quarto. Eu fiquei nervosa achando que ele poderia ter morrido, então eu liguei para a mãe dele e soube que ele estava vivo, porém com sérios problemas de dependência química. Por alguma razão que até hoje eu não sei explicar, eu tenho relativa facilidade em interagir com encarnados desdobrados, isto é, pessoas vivas cujo espírito está fora do corpo físico. Numa tarde de verão, estávamos eu, meu namorado e minha amiga Paula parados na escada conversando. Eu e a Paula estávamos alguns degraus abaixo do meu namorado, olhando para cima onde ele estava. De repente, uma moça de cabelos claros cortados na altura do queixo, vestindo uma blusa azul e uma bermuda rosa, sai do escritório e entra no meu antigo quarto. Eu e minha amiga nos olhamos imediatamente. Nós duas havíamos visto a mesma coisa. Certa noite, cheguei em casa e subi as escadas no escuro. Quando cheguei no andar de cima, ouvi um rosnado. Acendi as luzes e vi uma sombra negra passando. Entrei em contato com um amigo para rezarmos simultaneamente e o ser desapareceu. Passado alguns meses, minha cachorra estava latindo insistentemente da janela da sala. Olhei pela janela e não vi nada, mas ela não parou de latir. Voltei a olhar e vi um rapaz na calçada do outro lado da rua. Só notei que era um espírito quando ele sumiu de um segundo para o outro, mas não estranhei e não tive medo. Acabei me ocupando com outras coisas e fui tomar banho. Eu estava com os olhos fechados por causa do shampoo quando senti que havia alguém no banheiro. Eu abri os olhos e vi aquele rapaz me olhando fixamente. Comecei a rezar, então ele passou para o lado de dentro do box. Eu continuei rezando e ele sumiu. Esse rapaz não tinha uma vibração particularmente negativa. Acho que ele só entrou na minha casa porque percebeu que eu o vi. Luciano, eu tenho o hábito de bater palmas para chamar a atenção dos meus cachorros. Certo dia, eu fechei a porta que liga a cozinha ao resto da casa, bati palmas 2 vezes, os chamando para comer. Quase que imediatamente, alguém que estava do outro lado, bem junto à porta que eu havia fechado, bateu palmas 2 vezes de modo idêntico a mim. Essa porta tem a parte central em vidro decorado, então eu posso dizer que não havia ninguém visível ali. Mas a sensação, ou melhor, a certeza de não estar sozinha, era incontestável. Só quem já sentiu sabe como é. Há uns 3 anos, eu fui dormir sabendo que havia mais alguém na casa. Desde o fim da tarde, eu estava sentindo mal-estar e arrepios. A sensação que o ser me causava não era nada boa, mas eu tinha que levantar cedo para trabalhar no outro dia, então eu fui dormir. Quando eu peguei no sono, eu acordei em uma outra realidade. Eu estava na mesma posição em que eu dormi e no que parecia ser o meu quarto, que agora estava em tons borrados de branco, preto e cinza. Olhei para a porta e vi que uma sombra entrava. Com um susto, eu acordei, acendi a luz e olhei para a porta, que continuava fechada. Dormi de novo e retornei para o mesmo lugar, o quarto borrado. Agora, porém, o ser já havia entrado nesse meu quarto. Ele estava encostado em uma das paredes. Era um homem vestido de marrom, semelhante a um franciscano, porém com um capuz que lhe cobria todo o rosto. Então ele tirou o capuz e eu vi um rosto de traços orientais. Ele começou a fazer uma invocação em uma língua desconhecida que parecia ser muito antiga. A sensação era horrível. Eu lembro que no sonho eu pensei em São Jorge e comecei a fazer uma oração pedindo proteção. Nós 2 estávamos frente a frente
ele chamando alguma falange do mal e eu pedindo proteção para mim e para os que me cercam, principalmente para os meus cachorros que moram comigo e também sentem as mesmas presenças estranhas. À medida em que eu rezava, aquele homem começou a me intimidar com expressões faciais hostis e se aproximou mais de mim, mas eu não desisti de rezar. Depois disso, então, eu acordei. Não sei o que essa experiência significou, nem quem era aquela criatura. Nunca mais eu o vi e não lamento nem um pouco. Certa noite, eu peguei no sono com as luzes acesas e quando eu acordei, eu vi um braço saindo do banheiro. O braço e a mão tinham tons de marrom e preto, lembrando um cadáver em decomposição. Essa visão perdurou por aproximadamente 50 segundos, ou seja, uma eternidade. Em 2018, minha mãe passou alguns meses morando aqui comigo. Como eu estava ocupando o quarto que antigamente era dela, ela passou a dormir no quarto que antigamente era meu, aquele quarto assombrado. Embora esses fatos que ocorriam no meu antigo quarto não fossem carregados de hostilidade com a minha mãe, a conversa era bem outra. Eu notei, com o passar das semanas, a minha mãe estava acordando cada vez mais tarde. Também percebi que ela dormia mal, mas confesso que não atribuí aos eventos no quarto. Anos haviam se passado desde que eu deixara de dormir ali e eu julguei que o sobrenatural havia cessado. Mas uma madrugada ela veio falar comigo. Tem alguém na minha cama que está caminhando no colchão. Eu já rezei, mas continuo sentindo os passos no colchão. Eu não consigo dormir. Com o passar dos dias e da privação do sono, ela começou a se irritar. Resolveu ocupar todo o lado da cama em que ela não estava dormindo com almofadas, uma forma de dizer que não havia lugar para mais ninguém ali. Mas nessa mesma madrugada, ela acordou sendo sufocada. Não havia um ser visível, mas a dificuldade de respirar era indiscutível e ela sentia como se alguém estivesse sentado em cima dela. Um pouco depois disso, ela resolveu se mudar. Já de volta ao apartamento dela, um bom tempo depois, ela veio conversar comigo e me pediu emprestada a cama do quarto assombrado para colocar no quarto de hóspedes do apartamento. Naquela mesma noite, quando estava quase dormindo, ela viu no canto do quarto dela uma névoa acinzentada. E mais uma vez, ela sentiu alguém sentado em cima dela, a sufocando. Ela viu claramente que se tratava de uma mulher de meia-idade e que tinha os cabelos escuros. O espírito só deixou a minha mãe em paz quando ela disse, em voz alta, que não queria mais aquela cama. Nunca imaginei que o espírito fosse até a casa da minha mãe para demonstrar claramente sua contrariedade e hostilidade, mas foi o que aconteceu. Minha mãe nunca mais pediu emprestado nada que estivesse naquele quarto e, claro, nunca mais dormiu aqui. Uma das coisas mais estranhas que já me aconteceu até hoje foi acordar durante a madrugada e, mesmo com as luzes apagadas e os olhos fechados, enxergar o quarto de um modo diferente. Na área da parede onde eu focava minha visão, eu via nitidamente a camada de tinta, o reboco, os tijolos e a minha visão ia se aprofundando até que eu visse o que havia do outro lado da parede. Às vezes eu via a peça da casa que de fato estava ali, outras vezes eu via um lugar totalmente desconhecido. Durante esses episódios, que duravam em torno de 1 minuto, eu não conseguia ver o meu quarto tal como ele é, só conseguia ter essa visão em camadas. Não sei o que isso fato significa. Embora eu ouça relatos de histórias sobrenaturais com frequência, nunca ouvi ninguém falar que tivesse passado por uma experiência assim. Até aqui, eu falei sobre essas ocorrências mais simples e cotidianas que se passaram comigo nessa casa. A partir de agora, darei ênfase a um ano específico, o ano de 2016, o ano dos piores eventos sobrenaturais que eu já vivi. 2016 foi o ano mais difícil aqui dentro. Até então, eu quase não sentia medo. Eu dormia mesmo vendo que havia alguém no meu quarto, ou deitado na cama, ou andando em cima do colchão. Eu andava no escuro sem problemas, raramente me assustava quando sentia alguém me tocar, mas
o ano de 2016 foi muito, muito diferente. A atmosfera da casa ficou de repente muito pesada e eu sentia presenças malignas. A sensação de não estar sozinha era constante e frequentemente eu sentia olhos me observando com hostilidade e deboche. Meu namorado passou a dormir mais frequentemente aqui para eu conseguir dormir. Passei a ter horror de ficar sozinho em qualquer parte da casa, mesmo que houvesse mais gente em outros cômodos. Ellen, a moça que trabalhava aqui na minha casa como diarista, não queria de jeito nenhum ficar aqui sozinha. Antes dos eventos ficarem ostensivos, Ellen me contou pequenos acontecimentos estranhos que passaram a ocorrer quando ela estava sozinha na casa. Ela relatou que eu via alguém ligar o computador. Ela ouvia também aquele som da abertura, mas quando ia ver, não havia ninguém. Ela também ouvia alguém dar descarga no banheiro, mesmo não havendo ninguém lá. Ela não gostava de ficar de costas para a escada, porque, segundo ela, alguém a observava de lá. No meu quarto, ela também se sentia observada. A pobre criatura não tinha um minuto de sossego. Acabamos nos revezando, eu e meu namorado, para que sempre houvesse alguém aqui com ela. Isso não solucionou, mas mitigou um pouco o pavor que ela tinha de ficar aqui. Se a Ellen, que ficava aqui uma vez por semana em horário comercial, estava horrorizada, imagina eu, que dormia aqui todas as noites e muitas vezes sozinha. Certo dia eu estava no meu quarto e ouvi passos. Eu ouvi nitidamente uma pessoa andando até se aproximar de mim, mas ninguém apareceu. Meu namorado passou a dormir muito mal. Ele gritava, xingava, chamava os meus cachorros. Quando acordado, ele não tinha consciência de nada, mas sofria muito durante o sono e custava muito a acordar desses pesadelos. Meus cachorros latiam e rosnavam para os cantos escuros da casa. Eu sonhava com um homem jovem, oriental, pálido de pele acinzentada, vestindo um terno com gola padre, todo preto. Ele ria, irônico e debochado, e eu gritava para ele sair da minha casa. Quando acordada, eu vi o rosto dele nas janelas, sobretudo nas que ficavam no segundo andar. Na sala, havia sempre um ser com chifres. O rosto e o corpo desse ser eram de um homem normal, porém os olhos eram totalmente sem vida e os chifres se assemelhavam aos chifres dos antílopes. Acho que ele nunca me olhou nos olhos. Seu principal foco de interesse era o vazio. Ele às vezes parecia estar ali contra vontade, ao contrário do oriental que se divertia abertamente com cada contrariedade que causava. Eu evitava ao máximo transitar pela sala no escuro. Em várias ocasiões, ele se aproximou de mim, de pé ou em 4 apoios, como se fosse me chifrar. Uma das coisas mais bizarras que me aconteceu nesse período foi ver esse ser tomando a forma de um conhecido da família. A sensação era muito, mas muito penosa. Por várias e várias vezes ao longo do ano de 2016, eu olhava para a sala e via essa criatura com chifres de antílope. Certa noite, eu apaguei as luzes da sala e me dirigi para a cozinha. Quando eu me virei de costas para a sala, eu senti uma mão me tocando. Essa foi uma das pouquíssimas vezes, em 46 anos, ouvindo e enxergando muitas entidades, que eu gritei de medo. No auge dos eventos, a presença do meu namorado já não fazia diferença para me acalmar. Aliás, parecia até piorar. Eu sentia medo quando ele começava a se debater durante os pesadelos. Passei várias noites em claro ouvindo os gritos dele. Não eram gritos de medo, eram quase gritos de comemoração ou satisfação. Quando não eram gritos, eram risadas. Quando não eram risadas, era uma cantoria sem fim. Era como se, através dele, alguém estivesse fazendo muito barulho para me incomodar e me impedir de dormir. Quando meu namorado acordava, ele não lembrava de nada do que havia transcorrido. Nessa época, eu aprendi que, às vezes, estar sozinho em face do sobrenatural é melhor. Poucas situações são piores do que estar acompanhado de uma pessoa vulnerável à influência dos maus espíritos.
Certa madrugada, estando ele mais uma vez falando e se debatendo, eu tentei acordá-lo. Normalmente, ele era uma pessoa de sono leve, mas durante esses eventos, fazer com que ele acordasse era um tremendo desafio. Como ele estava dando sinais de intenso sofrimento, eu insisti em chamá-lo e sacudi-lo. Antes não tivesse feito isso, pois quando ele acordou, ao invés de enxergar a mim diante dele, ele enxergou uma criatura ameaçadora que mais tarde ele descreveu como um vampiro. Em consequência dessa visão, ele ergueu o braço para me bater e já estava quase me acertando um soco quando ele se deu conta do que estava acontecendo. Ele ficou muito perturbado e assustado com o que poderia ter acontecido e acabou passando o resto da noite sem dormir. Em uma manhã quente de verão, eu estava dormindo com pouca roupa. Quando eu me virei de lado, deixando as costas voltadas para fora da cama, eu senti fortes arranhões. Eu fui me olhar no espelho, mas não havia nenhuma marca. Contudo, eu sentia como se um gato muito grande tivesse cravado as unhas nas minhas costas, desde cima até embaixo. Passadas algumas noites, eu acordei e senti um ser de pé sobre mim. Uma vibração de muita maldade emanava dele. Não se tratava nem do ser de chifres nem do oriental. Era outro, bem menor em estatura, pesando aproximadamente 20 quilos, cuja aparência lembrava um animal com rabo, como um lagarto bípede. Eu tentei acender a luz do abajur, mas a lâmpada não ligou. Embora eu saiba que os espíritos podem interagir com aparelhos elétricos, eu sempre achei essa história de luz que não acende coisa de filme de terror. Ainda assim, eu mesma pude testemunhar esse fato. Quando a luz não acendeu, eu paralisei. Essa paralisia nunca havia acontecido comigo e nunca mais me aconteceu desde então. Com muito custo, eu consegui acordar meu namorado, que não havia percebido nada. Eu pedi que ele levantasse e ligasse a luz do quarto, e quando a luz foi acesa, não havia mais nada. Eu conversei com uma colega do trabalho, uma pessoa de muita fé, e ela colocou a minha casa em um grupo de orações. Luciano, passados alguns meses, sim, foram meses, meses e meses de oração. A Ellen teve um sonho muito curioso e que se revelou cheio de significado. Ela contou que no sonho ela estava deitada na minha cama olhando para a porta do quarto. Junto à porta estava uma mulher de expressão facial assustadora e atrás dela, no hall, várias pessoas dançavam em círculo com velas acesas na mão. Ela me disse que sentiu tanto medo que depois do sonho ela não conseguiu mais dormir. Eu resolvi contar sobre esse sonho para um amigo espiritualista. Ele pediu a Ellen mais alguns detalhes e me disse que o fogo, simbolizado pelas velas, limparia a atmosfera pesada, e de fato eu não vi e nem percebi mais os seres demoníacos desde então. Claro que coisas estranhas continuam acontecendo, mas não são assim tão negativas e penosas. Para esclarecer as possíveis causas dos eventos sobrenaturais, eu resolvi buscar algumas informações sobre quem vivia aqui antes de nós. Sei que essa casa nunca foi habitada por outra família que não a minha. Então eu perguntei para o meu vizinho, que mora aqui do lado há mais de 60 anos, detalhes sobre o que havia no terreno antes da construção da minha casa. Segundo ele, havia um prédio bem comprido dividido em apartamentos de 1 ou 2 cômodos e mais um banheiro. Várias famílias moravam aqui. No lugar onde hoje fica a minha cozinha, vários velórios foram realizados. Meu vizinho também me disse que mais ou menos onde a minha sala havia uma sala de religião. Não sei bem o que ele quis dizer. Seria espiritismo, umbanda ou candomblé. Ele também não lembra direito. De qualquer modo, eu não sei se esses fatos são a causa dos fenômenos que eu percebo aqui há tanto tempo. Se por um lado faz sentido, por outro acho que os fenômenos são mais ligados a mim, pois eu também consigo enxergar espíritos no trabalho, na casa do meu avô e em vários outros locais. Mais adiante, eu mando outros relatos para o canal. Obrigada por ler o meu relato e um grande abraço a todos vocês.